forte crise no bolsonarismo está muito perto de se concretizar, como nós previmos aqui no canal. Isso vai levar à implosão do PL, o grande temor do Bolsonaro. O Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, quer disputar a prefeitura de São Paulo, mas o partido tem barrado a candidatura dele, falando que ele favorece a vitória do Guilherme Boulos. Eu vejo que quem está barrando a candidatura do Ricardo Salles é o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo teme que o Ricardo Salles fique mais forte e tenha mais votos do que ele em 2026, já que o Bolsonaro vai ser cassado e isso pode provocar uma mudança no eixo de poder do bolsonarismo. Qual vai ser o futuro do bolsonarismo na sua opinião? Vai rachar? Cada um vai para o lado? Você concorda comigo que é o Eduardo Bolsonaro que está barrando o Ricardo Salles? Deixe seu like se você gosta de crise no bolsonarismo e se inscreva no canal. Os bolsonaristas, ou melhor, a família Bolsonaro, sabe muito bem que o Bolsonaro vai ser cassado e isso vai provocar uma grande mudança no eixo do poder bolsonarista. Nós já falamos sobre a cassação do Bolsonaro, sobre o julgamento dele no TSE, tem detalhes sobre isso, se você quiser entender mais, vídeo aqui no card. É claro que com o Bolsonaro fora do jogo, para puxar votos, o bolsonarismo ele perde a sua grande referência e o poder tende a se espraiar para várias outras lideranças potenciais no bolsonarismo que tendem a surgir. Uma delas, claro, é o Ricardo Salles. A família do Bolsonaro não quer que outras figuras acabem assumindo o protagonismo do movimento, porque os Bolsonaro, eles acabam perdendo protagonismo e principalmente poder. Eles não querem perder essa influência. Então sempre que eles puderem, eles vão acabar cortando as asinhas e boicotando potenciais lideranças do bolsonarismo como Ricardo Salles, que tem a pretensão de disputar a prefeitura de São Paulo no ano que vem, em 2024, contra o Guilherme Boulos. O atual prefeito de São Paulo é o Ricardo Nunes, do MDB, que assumiu a prefeitura porque, infelizmente, o Bruno Covas veio a falecer. O Ricardo Nunes, ele não é muito conhecido em São Paulo, mesmo ele sendo o prefeito. E o Ricardo Salles, ele usa essa argumentação, ou esse argumento, para que o PL o apoie. Ele que é do PL, ao invés de compor com o Ricardo Nunes, que não é do PL. O PL até tenta trazer o Ricardo Nunes para dentro, para ser um dos seus quadros, mas o Ricardo Nunes aparentemente não vai topar essa empreitada. Então o Salles, ele força a candidatura para poder sair. O argumento do PL contra o Salles é até bom. A Thaís Oyama, colunista do UOL, ela trouxe a informação de que dentro do PL é avaliado que o Ricardo Salles, candidato, dá a vitória ao Guilherme Boulos, que vai disputar a prefeitura de São Paulo no ano que vem pelo PSOL. O Ricardo Salles, ele é muito radical, ele é o preferido da ala mais radical do PL e isso daria ao Boulos a vitória. O Valdemar Costa Neto, em entrevista à CNN Brasil, ele que é o presidente do PL, falou que para a prefeitura de São Paulo no ano que vem, o ideal seria um candidato de centro-direita, né? Indicando assim o apoio do partido ao Ricardo Nunes. O PL tem ali as suas razões para barrar a candidatura do Ricardo Salles. Razões até, se você for olhar, para 2022. Porque o Bolsonaro, ele foi derrotado na capital. Ele pode ter vencido o Lula no restante do estado, mas na capital o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula. Portanto, se a situação acabar se repetindo em 2022, o Ricardo Nunes, ou o Ricardo Salles, melhor dizendo, tende a ser derrotado pelo Guilherme Boulos. O Ricardo Salles não gostou dessa situação do PL, até porque o Bolsonaro, em viagem para São Paulo, quando ele foi vaiado, você também sabe dessa história, link aqui no card, ele se encontrou para um almoço com o Tarcísio de Freitas e também com o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. E fez assim um aceno de que o Ricardo Nunes é o candidato do PL ou que o PL vai apoiar para disputar a prefeitura municipal. O Salles não gostou e fez um ataque indireto ao Bolsonaro, falando assim, se junte aos porcos e será um deles, algo mais ou menos desse tipo. Claro que todo mundo entendeu que foi um ataque ao Bolsonaro, uma crise interna do bolsonarismo. E aí houve várias reclamações por parte de seguidores do Ricardo Salles. A postagem causou uma certa divisão. E aí o Salles fez um texto maior explicando que o Ricardo Nunes possui relações com o PT, chamando de petista, toda aquela história
que ficou muito conhecida, né, de falar que os caras são esquerdistas para ativar a base radical do bolsonarismo. Porque o Salles, no meu ponto de vista, ele tá tentando puxar a sardinha pro lado dele, falando que ele é o dos bolsonaristas mais radicais, ele quer emergir como liderança. Eu vejo que, na verdade, pessoal, o problema todo aí é justamente o Eduardo Bolsonaro. Ah, aí que tá a questão. E por quê? O Eduardo Bolsonaro, numa reunião que teve no PL no início do ano, ele acabou fazendo uma crítica às pessoas que estavam tentando trair o Bolsonaro. Ele falou, não traiam o Bolsonaro. E ele citou nominalmente Joyce Hasselmann e Alexandre Frota. O Bananinha falou que a Joyce e o Frota não conseguiram ser vitoriosos em 2022 porque traíram Bolsonaro. E de fato ele está certo. Eu vejo que aquele discurso do Eduardo Bolsonaro foi um discurso para o Ricardo Salles, que estava naquela reunião. Nós comentamos tudo isso na época, link aqui no card. E qual é o problema do Bananinha com o Ricardo Salles? O Eduardo Bolsonaro não foi o candidato bolsonarista mais votado em São Paulo para a disputa no Legislativo. A Carla Zambelli teve 946 mil votos. O Eduardo Bolsonaro teve 741 mil votos, ou seja, o Eduardo teve 200 votos a menos do que a Carla Zambelli. E ele também teve aproximadamente 1.200.000 votos a menos do que ele teve em 2018. Ou seja, ele encolheu demais, a ponto, mas todo mundo sabia que ele não ia fazer a mesma votação de 1 milhão de votos. Tudo bem, mas ninguém esperava que ele fosse fazer menos votos do que a Zambelli. E o Ricardo Salles, que foi o terceiro bolsonarista mais votado, ele teve aí 640 mil votos, ou seja, ele teve 100 mil votos a menos do que o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ele tá esmagado entre a Zambelli e o Salles. E a distância do Eduardo para a Zambelli é maior do que a distância dele para o Salles. Então o Ricardo Salles ele pode ultrapassar em 2022, ou em 2026, o Eduardo Bolsonaro em número de votos em São Paulo, caso ele use a Prefeitura de São Paulo como projeção. O Eduardo Bolsonaro já provocou alguns boicotes a Carla Zambelli. Claro, é uma disputa de poder e influência. E agora eu vejo que ele também faz a mesma coisa com o Ricardo Salles. O Eduardo, pessoal, ele sabe que disputas municipais projetam para a disputa nacional. É só ver o que aconteceu com o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, em 2020, foi até o segundo turno contra o Bruno Covas, fez uma campanha muito digna, errou nos debates, na minha opinião. Ele poderia ter sido mais incisivo, falando que o Bruno Covas não entendia muito bem a cidade, não conhecia a cidade. Mas paciência. Só que a exposição do Boulos o projetou para disputar 2022 e ser o deputado federal mais votado por São Paulo com mais de 1 milhão de votos. Então o Bananinha sabe que o Ricardo Salles, mesmo sendo derrotado, vai ter uma projeção forte para 2026, podendo ser novamente, ou podendo superar o Eduardo Bolsonaro. E o Salles sabe disso muito bem, por isso que ele quer sair como candidato. E essa mudança, pessoal, do eixo de poder bolsonarista afeta, claro, a percepção do Eduardo e o temor de que o Ricardo Salles possa ultrapassá-lo, sendo mais uma liderança bolsonarista, porque os bolsonaristas querem manter todo o controle do bolsonarismo. Para o Bolsonaro, essa disputa ela é mais importante não pelo controle do bolsonarismo, porque o Bolsonaro vai ser caçado, vai ser preso, ele tá danado, mas pela questão interna do PL. O Bolsonaro, segundo o Guilherme Amado, morre de medo que o PL acabe implodindo, porque se o PL se dissolver, como aconteceu com o PSL, o que acontece? O Bolsonaro ele pode perder as regalias do PL, e o Bolsonaro ele tem advogados pagos pelo partido. Todos esses custos jurídicos do Bolsonaro, que são altíssimos, são pagos pelo PL. É uma situação que, se ele perder, se o partido ruir, ele tende a perder muito. Por isso que ele tá, assim, tentando tomar muito cuidado com o que ele faz. Mas a crise no bolsonarismo, ela já tá ficando cada vez mais evidente e vai ser deflagrada muito em breve.